interessante pensarmos que para enfraquecer os movimentos contra nós é necessário causar a divisão. Paulo usa esta tática. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou falar de uma coisa que comumente posso dizer que é uma das armas do mal contra nós. A gente vai percebendo que essa eficácia, ela acontece quer que você use para o bem, quer que você use para o mal. O mal entendeu que essa é uma grande arma, ou seja, você enfraquece os movimentos de amor, de bondade, de generosidade, causando divisões. Paulo, nessa lógica, havia justamente uma unidade contra ele coloca então um processo de divisão. Quero que você perceba isso porque é muito sutil, é muito sábio e muito eficaz quando se faz isso, né? Então o que acontece aqui? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30, depois capítulo 23, versículo 6 ao 11. Diz assim: naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciões. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciões: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Ou seja, ele percebe, tem dois grupos. Ele vai fazer o seguinte: tem os fariseus e os saduceus. Eu sou fariseu. O que ele fez aqui? Ele fez uma identificação com um grupo. Esses grupos já tinham rixa entre si. Consequentemente, o que aconteceu? Ele já se posicionou de um lado. Entendam o que significa isso, né? Nós pegássemos tudo isso que nós vivemos de polarização na nossa sociedade, vivemos com a política. Imagine se você se posiciona de um lado. Você imagine a capacidade que o outro lado tem para te condenar e a capacidade que o outro lado vai adquirir para te defender, porque você se posicionou de um lado e aquele grupo que estava em conjunto, você já começa a criar uma divisão, porque em geral as pessoas também querem isso, querem que você esteja de um lado. Então ele fala: eu sabendo que aos presentes era o saduceu e outra parte fariseu, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: irmão, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da nossa esperança. Para quem que ele estava falando? Na ressurreição dos mortos. É óbvio que esse discurso que ele está fazendo é o discurso dos fariseus. Eu estou sendo julgado pela nossa, ok? O que ele fez? Criou uma unidade com um lado. Nossa esperança na ressurreição dos mortos. Paulo estava mentindo? Não. Ele acredita na ressurreição, ele prega a ressurreição. Mas isso era totalmente em contrário aos saduceus, né? Apenas falou isso e armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, se um espírito ou anjo tivesse falado com ele. Ok? Então, pronto. Ele conseguiu agora a defesa dele, porque ele se posicionou de um lado, e aí, como ele está dizendo que está sendo acusado pela ressurreição, condenar este homem significa dizer que a ressurreição dos mortos não existiu. Agora é óbvio que os saduceus queriam fazer isso, mas eles, fariseus,
nunca queriam aquilo. Então criou-se tudo a conflito. E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Ok? Então percebemos essa coisa da divisão. E aí nós precisamos entender o seguinte: dentro da nossa realidade de igreja, tem pensamentos que se opõem. Muitas vezes, quando nós nos posicionamos somente de um lado, nós acabamos criando mais divisão e ruptura porque perdemos a capacidade de dialogar. Dentro da expressão, por exemplo, dos padres diocesanos, a expressão do bom pastor, a ideia é que o padre pudesse estar ali, não se identificar com nenhum dos vários movimentos que tem dentro da igreja, para que ele pudesse justamente conversar e ser ponte entre os vários. Por quê? Porque à medida que alguns pensamentos se opõem como forma pastoral, evitasse esses conflitos. Por isso que muitas vezes o padre vai fazendo uma coisa, depois faz um pouco do outro, vai lá, faz uma missa mais carismática, depois faz uma missa mais tradicional, por isso que o padre dialoga com aquela outra pessoa, não porque ele não tenha preferências. É óbvio que todos temos preferência, mas é preciso, porque senão o espírito de divisão que o mal usa bastante, à medida que vai se posicionando, cria uma ruptura. E aí começa então aquilo que é uma taxação e um preconceito em relação ao sacerdote. Estou falando isso porque esses movimentos acontecem dentro da igreja, entre carismáticos, e teologia da libertação. Isso vai, e não só nisso, tá, meus caros? Existem vários outros movimentos que vão acontecendo. E nós precisamos criar a capacidade de ser pontes, de poder conversar, de poder dialogar, nesses vários sentidos. Isso não quer dizer que você não deva ter uma opinião clara e formal sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo, se você está numa assembleia e você com vários desses grupos e você se posicionar, saiba que você vai dividir a assembleia. Você vai dividir. Mas o que Paulo faz? Paulo passava e exortava e trabalhava com um a um, porque quando você trabalha de um a um, você tem a capacidade de compreensão, você tem a capacidade para dialogar, a capacidade de poder argumentar sem que o outro entenda que você quer destruí-lo, que você quer tirá-lo, que você quer colocar ele para trás, porque muitas vezes aquele grupo da qual você não se identifica acaba sentindo isso. Mas aí entra o trabalho, e isso vale para as coisas da política, da economia, do teu trabalho e da igreja. Eu estou dando aqui os exemplos da igreja, mas vocês sabem muito bem o que significa isso no nível de política. Como nós temos essa dificuldade hoje. Falou uma coisa, esse cara é desse jeito aqui, é esse aqui, ele é de direita ou ele é de esquerda, e a gente não consegue mais dialogar, meus irmãos. Não conseguimos. Converse com lágrimas, sofrimento, angústias, converse, tenha uma firmeza dentro do teu coração, ok, fale, expresse, mas cuidado para que isso não cause mais divisão, aonde precisamos de unidade para o bem. Mas quando quiserem fazer o mal, ok, use dessa tática justamente para que os outros não se dividam contra algo que está sendo frutuoso. Entende? Se o bem usa, muitas vezes, essa sabedoria, saiba que também o mal usa de uma forma ainda mais intensa, porque é princípio do mal a divisão. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.